Eu sou Jorge Folena, estou apresentando hoje aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, mais uma vez, o destino da democracia no Brasil parece que vai ser decidido nos tribunais. Infelizmente. Em 2018, isso aconteceu de uma forma muito ruim para o país, quando o Supremo Tribunal Federal não teve, naquela oportunidade, pressionado que foi, hoje já sabemos, já desconfiávamos à época, mas hoje, declaradamente, ameaçado pelos militares, não permitiu que o presidente Lula participasse do processo eleitoral ao não conceder ao ex-presidente um habeas corpus que asseguraria a ele o direito da presunção de inocência e poder, assim, participar da eleição de 2018. O presidente Lula foi encarcerado, ficou mais de 500 dias preso indevidamente, assim entendemos, por uma razão política da Lava Jato, numa conspiração que deu no que nós estamos vendo hoje no Brasil, que é esse governo que está aí, o governo que colabora diretamente com a morte de milhões de brasileiros ou nada a fazer com relação à Covid. Então, o foco do nosso programa de hoje vai ser o momento, a política e o aspecto jurídico do presidente Lula. Para isso, nós vamos contar com o ministro da Justiça do governo da presidenta Dilma Rousseff, Eugênio Aragão, que é professor da Universidade de Brasília, foi ex-subprocurador-geral do Ministério Público Federal e também é conselheiro da República. Eugênio, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nesse programa. Jorge, eu que agradeço o convite de vocês e, sobretudo, eu venho mais uma vez pedir desculpas pelo horário, que era 17 horas. Eu me perdi completamente. Nesse período, são tantas lives que convidam a gente, que eu estava achando que essa live era idêntica à live do Paulo Teixeira. Então, eu dei sinal verde para as duas lives. E, na verdade, eram duas lives distintas. Aí, hoje, quando eu vi os dois cartazes diferentes, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Né? Então, eu peço desculpas a vocês. Realmente é coisa de velho. Pô, velho, você é um amigo querido, né? Já esteve conosco em outras oportunidades. Você é uma referência para todos nós no direito, né? A sua atuação como professor, como promotor que foi e hoje como advogado. E, Eugênio, precisamos muito, né, nesse país de juristas com convicção, né, que tenham disposição para lutar, porque realmente o momento é muito difícil. Começando, Eugênio, eu queria colocar para você já, né, exatamente a decisão do ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou, né, a competência da 13ª Vara, né, Federal de Curitiba, mandando os processos para Brasília e anulando todas as decisões proferidas no processo contra o presidente Lula. 3 processos. O processo do triplex, o processo do sítio de Atibaia e também, se eu não me engano, do terreno do Instituto Lula, da compra do terreno do Instituto Lula. Eugênio, fala para a gente o aspecto político e jurídico dessa decisão. Como você viu essa decisão do ministro Fachin? Você viu alguma artimanha nisso? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu soube dessa decisão, na hora que eu soube, que me contaram isso, eu disse, não, peraí, isso aí é fake news, isso não é possível, né? Primeira coisa, minha primeira reação foi essa. Eu também pensei. Isso aí, o povo está gozando na minha cara, isso não é possível. Depois que eu verifiquei que isso era verdade, eu, diferentemente da maioria das pessoas com quem eu conversei, eu tive uma reação de absoluta indignação. Por quê? Porque esse assunto vem sendo levado aos tribunais desde 2015, gente. Desde 2015. A defesa alegou isso em todas as instâncias. E não bastasse isso, o Supremo pode dizer, não, mas não foi levado até a mim. Vamos deixar de ser hipócritas. Tá? Não foi levado a ti, mas era um assunto tão grave, tão na cara, que o Supremo poderia ter decidido de ofício, dando habeas corpus de ofício. Tá? Não fez porque, no fundo, não queria
deixar que o Moro largasse o osso. Né? O Moro estava sendo um instrumento muito conveniente de expulsar a esquerda do espaço político brasileiro. Né? Muito mais do que Lula. Na verdade, é um projeto de Estado que estava sendo colocado de lado. Né? Enfim, isso, e eu fiquei muito indignado porque eu vi na minha frente os 580 dias que Lula ficou preso, as diversas vezes que eu fui lá para Curitiba encontrando ele naquele estado, tá? O tanto de pessoas simples que ficaram acampados na frente da Polícia Federal, abrindo mão de ir trabalhar, muitas vezes passando frio, passando necessidade para ficar lá no acampamento Lula livre, sendo ameaçado por direitistas que atiravam, por gente que jogava a bomba e por uma polícia que não queria proteger, pelo contrário, queria, na verdade, atrapalhar mais ainda a presença ali do Lula livre. Então, além disso, eu acompanhei de perto os 3 episódios dramáticos da vida pessoal do Lula. Um foi a morte do irmão dele, que ele não pôde participar nem do velório nem do enterro. E ainda ficaram gozando da cara dele, né? Dizendo não, que se pudesse levar o corpo até a delegacia da polícia para ele poder lá velar o irmão, é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, né? Então ele só podia ir num quartel. Lula desistiu, não quis ir, mas é uma coisa extremamente grave. A segunda foi a morte do Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, não é isso? Que era um irmão para o Lula também. Ele queria também estar ali participando daquele momento, também lhe foi vedado. Né? E depois do neto dele, em que ele foi autorizado a participar do enterro, mas não foi autorizado a participar do velório, não é isso? Então, todas essas restrições extremamente iníquas, injustas, e last but not least, como dizem os ingleses, né, e por último, também a proibição dele concorrer, né, na cara de pau que deram a inelegibilidade dele, apesar de uma decisão provisória do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Uhum. Né? Então, isso tudo, quer dizer, eles passaram por cima do direito internacional, passaram por cima de todas as evidências, passaram por cima das regras processuais mais mesquinhas, mais básicas. Né? Para quê? Para não deixar Lula ocupar a cadeira de presidente da República. Então, isso me deixou numa revolta na hora que disse assim, que agora ele pode. Eu disse, e quem vai pagar por tudo isso que aconteceu nesse período? Se isso já era ab ovo, desde o início, está tudo errado. Quem é que vai pagar por todas essas consequências, por todas essas dores que foram causadas a ele? Lula é uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa forte também. Ele consegue passar por cima disso tudo, tanto que você não vê tristeza dentro dele, tá? Ou pelo menos ele não a exibe, né? Então, é porque ele sabe o papel que ele tem, a persona que ele é na história contemporânea brasileira. Então, ele sabe o seu lugar e não se dá o direito de ter ressentimento, raiva ou, ou tristeza. Mas nós somos talvez um pouco mais falhos do que eles, né? Do que ele, nós somos de carne e osso, né? E a gente então fica com essa raiva assim por ele. Eu fiquei com muita raiva. Depois eu disse, bom, pelo menos isso, pelo menos ele recuperou os seus direitos políticos nessa porra louquice do Fachin. Depois, é claro, ficou muito claro desde o início que o beneficiado mor dessa decisão do Fachin não era para ser o Lula, né? O beneficiado mor era para ser o Moro e seus 3 porquinhos lá, né? Ou seja, o que eles queriam, na verdade, o que ele queria, na verdade, era acabar, estancar aquela sangria, né, de mensagens contra Moro, contra Dallagnol, que advinha da Operação Spoofing, porque ali nós tínhamos fatos que eram simplesmente incontestáveis.
eram incontestáveis. Ali está preto no branco o que esse povo fez no verão passado. Né? Então, para o Fachin, era uma situação tão constrangedora que, no fundo, até mexia com ele, porque, afinal de contas, ele conestou tudo isso. Né? Então, de certa forma, tirar aquele momento do Moro, da 13ª Vara, e tirar da meninada de Curitiba, né, os processos do Lula, é o mal menor. É um mal menor que ele arrumou para ver se, vamos dizer, para com esse bafafá. Porque Fachin sabe muito bem que se esses fatos forem a julgamento dentro de uma exceção de suspeição, ou dentro do habeas corpus que trata da suspeição, a decisão só pode ser uma. Moro era suspeito, ponto, não tem como dizer de outra forma. Então, o que ele queria com isso era que não fosse dito. Né? Que não fosse dito. Tentou fazer isso, Eugênio, na verdade. Exatamente, mas o objetivo dele era isso. Só que ele encontrou no seu caminho quem? Gilmar Mendes, que é, sem dúvida nenhuma, o juiz mais determinado que eu conheço. Tá? Pode xingá-lo, pode dizer de tudo dele, mas Gilmar tem uma grande qualidade. Tá? Ele é um cara escancarado, aberto, ele não faz nada pelas costas. Tá? E ele tem uma posição clara. Na hora que ele toma uma decisão, ele defende a sua decisão com unhas e dentes. Então, ali, era um caso processualmente muito claro. O Fachin não podia, naquele despacho dele, dizer que estavam prejudicados aqueles habeas corpus e as reclamações. Por quê? Porque, pelo menos em relação a esse habeas corpus, ele estava em julgamento, ele estava em mesa, não tinha como. O Gilmar pediu vistas, era o direito dele de votar depois de ter pedido vistas. Então ele não tinha como dizer que isso daqui, acabou. Quer dizer, o jogo não está indo do jeito que eu quero, então eu pego a bola e vou embora. Né? Não dá para ser assim. Então Gilmar reconheceu isso e disse, não, eu vou colocar isso em mesa sim. E no fundo, esse despacho do Fachin serviu para alguma coisa, para acelerar logo esse julgamento desse habeas corpus, que estava todo mundo perguntando, pô, cara, por que não julga esse trem logo, né? Então, isso aqui serviu para acelerar, então, esse julgamento desse habeas corpus. E Fachin ali, ele ficou com o queixo caído. Por quê? Porque o Gilmar disse assim, tá bom, então o senhor está levantando a questão de ordem de que esse habeas corpus está prejudicado. Eu vou colocar a questão de ordem em votação. Né? Melhor coisa que ele fez, e o Fachin perdeu por 4-1. Né? Então a segunda turma resolveu que esse habeas corpus não estava prejudicado. Ponto. Né? E essa é uma decisão que não tem como modificar no plenário. Por quê? Porque aquilo precluiu, ela foi tomada. Não existe mais você... Processo é um curso, como diz o Marco Aurélio, para frente e não para trás. Progride, vai para frente. Então, essa é uma decisão já tomada, não há prejuízo. E não é o pleno do Supremo Tribunal Federal, não é mais não pode, essa decisão está tomada, precluiu. Então, o que pode acontecer agora? Fachin, quando viu que ele ia perder, ele resolveu, então, sabendo que o Aras ia entrar com agravo regimental contra o despacho dele, que decretou a incompetência da 13ª Vara, ele resolveu jogar isso lá para o plenário. Por quê? Porque aí o pleno do Supremo Tribunal Federal, não vai só decidir a respeito da competência, vai decidir também se os habeas corpus estão ou não estão prejudicados, porque isso é parte do despacho dele. Só que essa parte do despacho dele já foi decidida, né, na corte, então, na segunda turma. Então, o que nós temos agora é uma situação de um potencial conflito de decisões.
né, entre o pleno que, se acolher integralmente o despacho do Fachin, portanto, dando pela incompetência, mas também dando pela prejudicialidade, de poder atropelar a segunda turma. Eu não acho que isso vai acontecer, não, por um motivo muito simples. Antes que isso aconteça, alguém vai pedir vistas. Tá? Alguém da segunda turma vai pedir vista. Por quê? Porque seria uma desmoralização. Diz, não, agora vocês vão aguardar a gente terminar de julgar o nosso habeas corpus para decidir isso. Dá licença, porque aquele habeas corpus é uma questão prejudicial disso daqui. Não é o contrário. Porque a questão de competência, ela antecede, a questão de suspeição, antecede a questão de competência no processo penal. Então, primeiro vamos julgar aquilo, e se ele for suspeito, aí essa questão de competência está prejudicada. Ninguém mais vai falar em incompetência quando existe suspeição. A jurisdição está afastada com a suspeição. É muito mais do que afastar a competência, está afastada a jurisdição, né? Então, eu acredito que alguém vai ter que pedir vistas. Dizer assim, não, eu quero examinar isso direitinho, porque, peraí, nós estamos aí na segunda turma, não vamos fazer o papel de palhaço lá, não. A gente está com um processo em curso de julgamento, estamos aguardando o voto do ministro Cássio, então, dá licença, peço vistas. Pronto, acabou. Isso. E acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Né? Qualquer ministro da segunda turma pode fazer isso. Além de uma prejudicial que, com certeza, se for para o plenário, ainda não se sabe se vai, se o presidente, né, se o ministro Fux vai acolher ou não esse encaminhamento do Fachin, vai ter primeiro a questão de ordem, saber se pode ou não ir para o plenário. Exatamente. Né, então vai ter essa questão. Mas, Eugênio, eu queria tocar no ponto aí que você falou, primeiro para os nossos internautas, dizer o seguinte, você recuperar o início da sua fala. Você conseguiu, Eugênio, dentro de um tema que é muito técnico do direito, falando de recursos, de competência, você conseguiu, acredito, revelar para os nossos telespectadores e internautas a farsa que foi o julgamento do presidente Lula. Porque, como você bem falou, você conseguiu destacar isso, é uma clareza que você fala, olha, levou mais de 600 dias para verificar se era competente ou não. Quer dizer, ficou claro, está claro na sua fala, para nós, né, que estamos ouvindo e discutindo, né, toda essa artimanha que foi feita contra a democracia no Brasil, né, e que a Lava Jato participa dessa conspiração, ministros do Tribunal da Suprema Corte têm participado porque têm tolerado isso, só a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, né, reconhecer a inocência do presidente Lula, é que nós vamos ter a convicção que o tribunal não participou com isso. Mas aquele julgamento, em abril de 2018, do habeas corpus do presidente Lula, que foi 5-5, e naquele momento o regimento interno do tribunal era no sentido de que, em caso de empate de habeas corpus, era em favor do paciente, e a presidente do tribunal se convocar a dar um voto, né, de Minerva, aquilo foi uma tragédia que veio depois ser confirmada. Agora, com o comandante do Exército dizendo, olha, não fui só eu que fiz, foi o alto comando, quer dizer, tentando aliviar a responsabilidade dele diante de um golpe mesmo. Quer dizer, uma tentativa... E ali teve um fato ainda mais grave. Porque, salvo engano, naquele julgamento daquele habeas corpus, me parece que o ministro Gilmar Mendes não estava no dia do julgamento. Então, o que aconteceria? Se a Carmen Lúcia fosse votar, daria empate. Portanto, daria 5-5. E todo mundo sabe que habeas corpus e empate é a favor do paciente. Né? Então, é obrigatória a concessão da ordem se é empate. Isso. Então, o que ela fez? Disse, olha, como o ministro Gilmar Mendes não está aqui, eu vou, então, encerrar esse julgamento agora e não vou proclamar o resultado. Vou deixar para proclamar na próxima sessão. Né? Então, vocês veem que a coisa já foi montada de um jeito para que não desse favorável ao Lula. Aguardou-se mais um voto. Não, tá? e pior, Eugênio, que aquele caso, quando o Supremo decidiu que o presidente Lula não teria direito à presunção de inocência, que logo
um ano depois veio conceder essa presunção de inocência, em 2019, sequer tinha sido publicado o acordo que caberia embargos de declaração e acabou o julgamento, o juiz Moro determinou a prisão do presidente Lula. Determinou a prisão do presidente Lula. Foi todo um processo, né, conspiratório. Então, agora, nesse momento, nós podemos dizer o seguinte: o presidente Lula, nesse momento, está elegível, mas a batalha não terminou. E temos que ficar muito atentos, Eugênio, porque a classe dominante do Brasil não dorme. Já dizia um saudoso professor meu na Faculdade Nacional de Direito, Nelson Maciel Pinheiro Filho. A classe dominante do Brasil não dorme. E essas manobras do Fachin são exatamente para isso. 2022 está ali na frente. Lula hoje pode disputar, como podia disputar também antes de abril de 2018, antes de estar preso. Então, temos que ter todo cuidado. Por isso que o seu esclarecimento agora a respeito do que foi a decisão do Fachin, que nós pensamos da mesma maneira que você. Não foi... Fachin não decidiu ali porque ele é um homem, um jurista que agora passou a pensar assim, não, isso tudo tem um encaminhamento, tudo tem uma construção. Temos que ficar atentos para que não se repita o que aconteceu em 2018 e dizer sempre para o Supremo Tribunal Federal: vocês têm uma mancha no passado e isso vocês têm a oportunidade de se livrar. Apesar de não vai ter essa salvação por toda a vida, porque o erro ficou. Então a oportunidade de tentar corrigir esse erro é agora. Esse homem não cometeu nada. Só queremos que ele participe do processo eleitoral como qualquer outro candidato. Que o presidente Lula participe como qualquer outro. E não favorecer um candidato que virou presidente da República e que trabalha contra o Brasil sistematicamente contra o seu povo. Então é isso que nós não vamos tolerar. Né? Toda a comunidade jurídica, progressista, avançada, não vai tolerar esse comportamento do Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ficar sendo repetido constantemente. Foi como disse o ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da suspeição do Sérgio Moro na segunda turma. Toda vez que ele viaja ao exterior para dar uma palestra, alguma coisa, sempre perguntam a ele, questionam a ele esse julgamento do presidente Lula. Como que vocês conseguiram prender esse homem? E ele manifestou isso no julgamento. Ele se sente envergonhado. Então, fica claro para os ministros do Supremo Tribunal Federal: vocês vão ser sempre cobrados, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Vocês participam de congressos, participam lá do Conselho de Viena, sei lá, um acordo que tem internacional de cortes internacionais, Acordo de Viena, se não me engano. Então, vão ser cobrados o tempo inteiro. Nós precisamos restabelecer a democracia no Brasil e o ponto de equilíbrio. Eugênio, depois desse ponto, eu queria te colocar um outro, sabendo que você foi membro do Ministério Público Federal. Você, aqui no nosso programa, fez uma crítica no programa anterior, junto com o nosso deputado, ex-deputado, sempre deputado Ati Damus, nosso colega, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, advogado. Você sempre foi muito crítico com a Lava Jato, com o ex-procurador-geral da República que conduziu a Lava Jato, na época da presidenta Dilma. A Lava Jato, Eugênio, agora está totalmente, como você colocou, desmoralizada. Totalmente. Praticaram atos ilícitos, está aí, tudo aí. Só está faltando iniciar, não sei por que ainda não começou, o processamento administrativo para buscar o afastamento, civil dos danos que causaram ao país e às pessoas, e criminal também. Eu não sei por que ainda não começou esse processo. Tem que começar. Tem que assegurar eles também o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Eugênio, como ex-membro do Ministério Público, a Lava Jato, ela deixou a instituição Ministério Público muito fragilizada. O que você acha que vai acontecer com o Ministério Público em consequência da Lava Jato? Olha, eu gostaria muito de uma depuração. Né? Uma depuração da instituição para que ela, vamos dizer, possa corresponder realmente às expectativas funcionais que foram colocadas nela na Constituição de 88. E daí eu já cortaria as asas deles em algumas coisas que se revelaram profundamente disfuncionais.
né? A primeira delas é essa proximidade que não é meramente litúrgica e cerimonial entre membros do Ministério Público e juízes. Acabar com essa festa, né? O que eu estou dizendo com isso? Tirar o Ministério Público do lado do juiz e colocar ele lá embaixo, na mesa, junto com o advogado do outro lado. Tirar o Ministério Público do lado do presidente da turma, ou da sessão, ou do pleno, para fazer o Ministério Público ter que subir na tribuna e fazer a sustentação oral como qualquer advogado. Até porque o que justificava o Ministério Público estar lá do lado do presidente era seu papel de custos legis. Mas no direito penal, você está vendo hoje que cada vez mais essa meninada desconsidera esse papel de custos legis. Eles acham que eles são parte, que eles jamais podem pedir absolvição, que eles jamais podem dar um parecer favorável à concessão de uma ordem de habeas corpus. Eu já ouvi isso, já ouvi falar isso dentro da minha instituição. Como é que um procurador dá um parecer favorável a um pedido de habeas corpus? Assim, meu filho, volta para os bancos da faculdade para você saber o que é um custos legis. Né? Mas eles não olham mais para isso. Então, já que é para ser assim, então vamos ser parte mesmo. Sistema acusatório é isso. Então, ó, meu amigo, você vai discutir no mesmo nível que eu, advogado, lá na tribuna. Né? E encerraram-se seus processos, pega a sua pastinha e volta para o seu gabinete para trabalhar, ao invés de ficar lá enfeitando a mesa do presidente da turma, que nem um vasinho de flor, né? Que eles ficam fazendo isso. Entram mudos e saem calados, mas ficam dando palpite no pé do ouvido do presidente do órgão fracional. E quando chega a hora do lanchinho, vão lá para o lanchinho, conversar com suas excelências, né, a respeito dos advogados que fizeram sustentação e ficam lá caçoando, ficam lá criticando, né, e o advogado não pode falar nada, o máximo que ele pode é ter uma orelha vermelhona, né, sabendo que estão falando mal dele lá na sala do lanchinho dos excelentíssimos. Então ele tem que sair desse lanchinho, né? Se é para o Ministério Público estar no lanchinho, então o advogado também tem que estar no lanchinho. Não pode ser assim. Nós temos que acabar com essa promiscuidade de Ministério Público com magistratura. São duas coisas distintas. Nós não estamos no sistema português, nem no sistema italiano, em que você tem um ingresso comum e às vezes até uma carreira comum de magistrados do Ministério Público. Aqui são coisas bem diferentes, estão muito mais próximos de um modelo americano, como eles querem, do que um modelo europeu. Tá? Então, já que é assim, meu amigo, a tribuna está ali. Né? Eu até admito que, como eles são pagos pelos cofres públicos, que eles tenham precedência na pauta, que os processos primeiros a serem julgados são aqueles que o Ministério Público quer fazer sustentação. O Ministério Público tem prioridade nas sustentações, faz a sua sustentação e vaza, né? E deixa aí o resto para os advogados e suas excelências, os magistrados, resolverem. Isso, para mim, é fundamental. Isso aqui tem que acabar mesmo, é até simbólico, é pedagógico, né? É como a expulsão de Eva e Adão do paraíso. Né? Pega a espada flamejante, né, do arcanjo e expulse eles dessa condição de magistrados. É a primeira. A segunda, né, a segunda mudança que tem que ser feita é sancionatórios, né, portanto, fulanizados à imprensa. Repete porque congelou a sua voz. Essa liberdade. Segundo item, por favor, começa a falar o segundo item, o que é? Por favor. O segundo item. Não, o segundo item é essa liberdade de membros do Ministério Público falarem sobre processos sancionatórios à imprensa. Tá? Ou seja, ações de improbidade, ações penais, não são assuntos para o Ministério Público ficar falando. Por quê? Porque existe uma coisa chamada presunção de inocência. Então, mas a ação penal é pública. É pública, se você quer assistir, vai lá para a sessão. Né? É pública, mas não é pornográfica. Né? Isso que o Ministério Público faz é pornografia processual. É coisa bem diferente.
né? É exposição midiática das partes. Tá? E isso não é justo, tá, que seja feito. Então, o Ministério Público deve ser proibido de falar sobre processo sancionatório. Eu não tenho problema nenhum de o Ministério Público falar, por exemplo, sobre demarcação de terras indígenas, sobre meio ambiente, sobre patrimônio histórico, direito do consumidor. Pode falar à vontade, porque ali não tem fulanização. Mas em matéria penal, em matéria de improbidade, cale a boca. Né? Eu sou a favor, neste caso, portanto, sim que deve haver uma lei da mordaça, se eles assim quiserem. Esse é o segundo ponto. Né? O terceiro ponto é acabar com essa festa do Procurador-Geral da República ser da carreira. Né? O Procurador-Geral da República não é o Procurador-Geral de Justiça. O cargo dele tem outra dimensão. Ele é quase um poder. Ele é quase um poder. Não é o Ministério Público. A Constituição o define como chefe do Ministério Público da União. Tá? Não é a Rainha da Inglaterra, é chefe. Tá? E como chefe, ele tem um poder enorme de, inclusive, desequilibrar a República. Né? Então, é nada mais justo que o presidente da República possa, sim, escolher um jurista com que ele tenha diálogo para este cargo. As garantias estão dadas. Ele vai ter um mandato de 2 anos e ele vai ser também sabatinado pelo Senado, tudo direitinho, e pode ser destituído pelo Senado pelo voto da maioria absoluta. Né? Então, eu acredito que isso já é suficiente garantia para ele não fazer bobagem. Tá? E aí, então, eu acho que sim, o Procurador-Geral da República precisa arejar essa carreira de fora, precisa arejar. Tá? Então, sim, ele pode ser uma pessoa colocada de fora, como foi sempre antes da Constituição de 88. E também mexeria nos órgãos de controle, né? Tanto no CNJ como no CNMP, que se revelaram quase que coniventes nessa história. Lembrando que teve mais de 30 representações contra Moro no CNJ, todas arredemente arquivadas. Tá? Então, isso também é algo que precisa ser mexido. Nós precisamos de mais sociedade civil dentro dos órgãos. Tá? E botar os cargos, vamos dizer, corporativos, numa proporção que eles não possam atropelar a sociedade civil. Né? Então, por exemplo, a sociedade civil pode ser professor universitário de direito. Tá bom, você quer que seja jurista? Pode ser jurista, sem problema. Pode ser advogado de uma ONG, pode ser advogado, né, de, sei lá, pode ser um representante da ABI, como advogado da ABI, tem que ter, vamos dizer, tá bom, você diga assim, ele tem que ter conhecimento jurídico. Tem conhecimento jurídico, mas é da sociedade civil. E eu acho que isso é absolutamente necessário para dar mais transparência a esses órgãos. Né? E criaria também um órgão de controle, conselho de controle no legislativo sobre esses 2 conselhos. Tá? Ou seja, esses conselhos também deveriam ter no legislativo um órgão que os controlasse, tá? E que pudesse eventualmente até sacar da cadeira um conselheiro que viesse a fazer muita besteira lá dentro. Né? E finalmente, tá, eu acho que é outra coisa que é fundamental, também é a reestruturação da carreira. Os membros do Ministério Público gostam de dizer que subprocuradores gerais da República são a mesma coisa, que estão no mesmo nível que o ministro do STJ. Tá bom, vamos então fazer o seguinte, vocês querem estar no mesmo nível do STJ? Então a promoção de procurador da República para procurador regional e de procurador regional para subprocurador-geral da República, quem vai assinar o decreto vai ser o presidente da República, que nem desembargadores e ministros. E tem mais coisa, vai ser por lista tríplice para o presidente da República escolher quem vai ser promovido. E tem mais outra coisa, vamos ter quinto constitucional também. Então, dentro dessas promoções, nós vamos ter
um quinto para magistrados, juízes que quiserem mudar para o Ministério Público, e um quinto para a OAB também, né? Disputando, portanto, os advogados que quiserem ser procuradores regionais da República ou subprocuradores-gerais da República poderão ingressar pelo quinto. Tá? Então vamos fazer igualzinho, já que é para ser, e mais, vão depois, os subprocuradores gerais vão ser sabatinados também pela CCJ. Né? Já que é para ser igual, então o procedimento de escolha tem que ser igual também, passar pelos mesmos critérios. Portanto, concurso público automatizado só a primeira instância. A partir daí, o provimento dos cargos vai ser técnico-político, tá? Que nem no judiciário. Eu acho que isso é uma saída para a gente dar um novo formato ao Ministério Público, mais consentâneo com o seu papel que ele deve exercer, né? E dando a ele um pouquinho mais de distanciamento. Né? E algumas coisas ainda precisariam ser clarificadas na lei, me parece também. É a questão de o que se entende por princípio de unidade, indivisibilidade, né? E a independência funcional, qual é realmente o seu alcance. Isso precisa tudo ser mais claramente descrito na lei, porque a coisa está muito conceitual e o que os procuradores mais fazem é esquecer a unidade e indivisibilidade, mas bater sempre em cima da tecla da independência funcional, como se as coisas não dependessem uma do outro. A Constituição, no artigo 127, diz o quê? Né? O Ministério Público se rege pelos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Ou seja, independência funcional só pode ser entendido articulado com unidade e indivisibilidade. A independência de um membro do Ministério Público não é a mesma coisa que a independência de um juiz. São coisas distintas. E sabe por quê? Porque ontologicamente é distinto. O juiz, ele exerce sua independência entre a tese do autor e a tese do réu, tá? Naquilo que a gente chama de lide. É esse espaço, é esse intervalo em que a independência funcional do juiz é exercida. Já o Ministério Público não tem esse balizamento. O Ministério Público ele tem a iniciativa da lide, né? Então, se você ficar qualificando a independência do Ministério Público como a do juiz, o Ministério Público automaticamente se converte numa metralhadora giratória, cuspindo bala para tudo que é canto, porque ele não tem balizamento. E por isso que a Constituição disse, então, o quê? Não, o balizamento da independência do membro do Ministério Público é a unidade e a indivisibilidade. O que significa isso? Que o Ministério Público ele tem que agir de forma concertada. Não pode simplesmente um procurador ser um radical livre nesse código de DNA. Tá? Ele tem que fazer parte desse código. Significa que tem que haver coordenação. Né? As câmaras têm autoridade sobre a atuação dos membros do Ministério Público. Né? O que posso dizer é o seguinte, onde é que está o cerne da liberdade do membro do Ministério Público? É de não ser viciado nas suas posições. Então, se eu não concordo com uma determinada tese que foi articulada pela Câmara de Coordenação, então eu abro mão do processo e digo assim, olha, como eu não concordo com a tese coletiva, eu passo esse processo, me dou por impedido e por foro íntimo e peço a substituição dele na distribuição por outro processo. Acabou. É assim que se faz. Isso é a liberdade que ele deve ter. Ele não pode ser obrigado a dar uma opinião com a qual ele não pode a posição ele não pode sabotar a posição institucional. Ele está dentro de uma instituição. E note que a Constituição diz princípios institucionais, não fala prerrogativa. A independência funcional não é prerrogativa, é princípio institucional. Logo, gramaticalmente, isso diz respeito ao funcionamento do Ministério Público. Tá? Muito mais do que como, não, é meu, ninguém tasca. Não, não é bem assim. Tasca sim, meu amigo, tasca sim. Nós temos coordenação dentro do Ministério Público. E acho que
nós temos que recuperar o papel de chefe do Ministério Público, Isso. como diz a Constituição no artigo 129, né, aliás, artigo 128, desculpe, no artigo 128, diz claramente que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Isso tem que ser recuperado. E chefia significa comando, mas significa também responsabilidade. Aquilo que aconteceu em Curitiba é responsabilidade do senhor Rodrigo Janot, sim, e depois da responsabilidade da doutora Raquel Dodge, tá? Porque eles coonestaram aquilo lá. Eles eram chefes e não exerceram a chefia. Eugênio, foi muito bom você tocar nisso, porque exatamente é necessário ser feita uma reformulação do Ministério Público, está comprovado. Aquela visão do período de transição, né, de 85 a 88, que veio a Constituição, de nós redemocratizarmos o país, tentarmos criar um conceito de república, né, e que o Ministério Público poderia colaborar nesse processo, foi revelado exatamente o contrário. Né? A obra de Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchado e Voto no Brasil, continua muito atual, porque aos meus amigos tudo, aos inimigos o rigor cruel da lei. Isso vale para o Ministério Público, vale também para o Poder Judiciário e vale para a polícia. Não, e eu gosto muito daquela frase do Vitor Nunes, gosto muito daquela frase. Ainda é muito encontradiço entre nós a figura do juiz politiqueiro. E essa frase eu acho lapidar essa frase dele. É necessário reformular, você colocou bem isso, vamos ter que repensar o papel do Ministério Público, ele não está acima de ninguém. Esse caso do Janot e da Raquel Dodge que você citou são emblemáticos, porque o atual Procurador-Geral da República, não estou fazendo aqui análise de positiva ou negativa dele, mas ele tomou uma atitude correta com relação à Lava Jato. Primeiro, ao denunciar que a Lava Jato tinha mais informação do que todo o Ministério Público Federal. Lava Jato de Curitiba, Força-Tarefa. Isso é um absurdo. E depois, ele, como chefe do Ministério Público, se impor sobre tentar se impor sobre a Lava Jato de Curitiba. Não existe dois Ministérios Públicos, só existe um Ministério Público. E ele é o chefe de todo o Ministério Público. Então nós vamos ter que revisitar tudo isso, porque isso tudo está equivocado. E quero me lembrar também, Eugênio, a partir do que você falou, exatamente a frase célebre do ex-presidente Lula. Eu até me lembro o dia. Foi no dia 24 de abril de 2003. Foi a primeira grande fala do presidente Lula, como já eleito presidente da República. Foi em Vitória. Foi quando ele disse que o judiciário era uma caixa preta. E o mundo caiu sobre a cabeça do presidente Lula. E aí veio exatamente a reforma. Essa reforma do Poder Judiciário, que foi feita em 2004, né, sob a incumbência do ministro Márcio Tomás Basto, à época. E não foi Zulaye Cobra, que era deputado, e o ministro da Justiça do governo Lula era Márcio Tomás Bastos. E o que acontece é o seguinte, naquele momento, a ação corporativa, tanto do Judiciário como do Ministério Público, foi muito grande. E os parlamentares e o próprio governo cedeu. O próprio presidente Lula, que disse que o Judiciário era uma caixa preta, cedeu. Por quê? Esse conselho do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, não era para ser feito da forma corporativa como ele ficou. Era para ser a sociedade controlando esses órgãos. Não é controlando o ato de decisão. Decisão eles podem tomar. Não. Mas é controlando os abusos. Disciplinarmente. O abuso. Agora que nós vamos fazer uma lei de abuso de poder e autoridade, depois de tudo de mal que a Lava Jato causou para o Brasil. Ou seja, não existe uma república no Brasil. Dessa maneira não há uma república. Não adianta nós ficarmos pensando como se aqui houvesse uma república quando não há uma república. Nós temos que construir essa república. E uma república que nós esperamos aqui no SOS Brasil Soberano, que seja popular. Eugênio, tem aqui uma pergunta e que retoma o início da nossa conversa, tá? Que é exatamente voltando à questão do presidente Lula do julgamento no Supremo Tribunal Federal. A pergunta é a seguinte: o que você acha politicamente, se você acha politicamente possível que os direitos do presidente Lula possam ser novamente cassados? Eu já vou dizer a minha opinião. Eu espero que não, mas queremos saber a sua opinião. Bom, eu não creio em bruxas, pero que las hay. Isso. Não é isso?
Então, ou aquela outra frase também lapidar, eu confio em Alá, mas amarro o meu camelo, não É é isso. isso? Então, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, se precisar, eles inventam alguma coisa. Tá? Então, eu tenho meus cuidados, sim. Nós sabemos que esses 3 processos estão terminados, porque, ainda que eles sejam recomeçados, lembre-se que não houve nenhum termo interruptivo da prescrição. Então, nós temos nesse processo 11 anos praticamente decorridos, sendo que Lula ele tem mais de 70 anos, é como se fossem 22 anos decorridos. E aí, claro que os fatos estão prescritos. Então, por esses não vai. Mas esses caras são muito criativos, né? São capazes de criar um novo fato, né? Criar um novo processo, né? E cuidar desse processo também ter uma marcha absolutamente acelerada. Eu não confio nessa turma. Tá? A gente já mostraram que eles são politiqueiros, né, no sentido de Vitor Nunes Leal, de dizer que de falar em juízes politiqueiros, são politiqueiros, são partidários, né, e por isso eles são capazes de qualquer coisa. Né? Eles conseguiram alguma coisa que vai ser muito difícil a gente recuperar, que é a reputação. As pessoas têm uma reputação a zelar. Né? E eles conseguiram mexer com a reputação do presidente Lula. Né? Grande parte de seu eleitorado de 2002, hoje, né, se voltou contra ele. Por conta de quê? Por causa dessas mentiras que foram lançadas, né, com uma frequência enorme para realmente lavar a cabeça das pessoas. Só não se deixou levar quem tem bistunto na cabeça, né, quem tem visão crítica da sociedade, diz assim, meu amigo, isso aqui não é assim, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. E a gente sabe perfeitamente como é que a política no Brasil funciona, né? Lula era um presidente popular, foi eleito com uma expressiva votação em primeiro e segundo turno, né? Mas ele não tinha bancada. O sistema brasileiro permite que isso aconteça. O presidente é eleito e não tem apoio do parlamento. E olha que na mesma eleição. E aí precisa fazer acordo para criar essa maioria. E aí se criam maiorias entre coisas muitas vezes incompatíveis. Ou seja, o Congresso fatalmente vai sabotar o programa daquele que foi eleito para o executivo. Né? Isso vai acontecer sempre no sistema eleitoral brasileiro, porque não casa essa representação popular com o papel do executivo eleito. Muitos dizem, então a solução seria o parlamentarismo. Isso eu acho que não. Aí é você efetivamente definitivamente ceder à chantagem. Né? Eu acho que não. Você tem que criar mecanismos de freios e contrapesos, de alguma forma, para permitir que o executivo consiga realmente entregar aquilo para o qual ele foi eleito. Né? Isso é uma discussão extremamente complexa. Mas o fato é que esse tipo, vamos dizer, de clientelismo, né, existe no Brasil por conta dessa disfuncionalidade. Né? E o clientelismo leva também à distribuição de prebendas, de vantagens, por conta das dívidas de campanhas eleitorais. Né? Então, esse sistema é um sistema que gera uma relação pouco transparente, né, entre o executivo e o legislativo e entre os empresários e o poder público. Né? E é isso que a gente tem que mexer. Né? E aí não adianta você falar, não, vamos combater a corrupção. Combater corrupção até a última análise é destruir a política. É isso que eles querem, é destruir a política. Destruir o espaço da soberania popular, é isso.
Não me parece que isso aqui não é a solução. Até porque nós não podemos transformar a questão da corrupção numa questão meramente moralista, meramente moral. O discurso moralista costuma ser um discurso falso, artificial. Eu vou dizer uma coisa para você: eu não compro nenhum carro usado desses caras que batem no peito e dizem que eu sou contra a corrupção. Né? Não compro nenhum carro usado deles, né? Porque eu não confio. Quem mais fica apontando o dedo para os outros é porque, no fundo, é o que tem mais o rabo preso. Né? Porque todos nós temos nossos problemas, todos nós temos virtudes e defeitos, né? E todos nós buscamos um meio de exercer aquelas as expectativas que nós criamos, de cumprir com as expectativas que nós criamos da melhor forma possível. Não houve mensalão. Isso aí eu digo com toda franqueza, de pessoas que são caríssimas a mim, tá? Como Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que foi vice-líder do governo naquela época, e disse para mim: Eugênio, se houvesse distribuição de vantagens para votar a nosso favor, eu seria o primeiro a saber, porque era eu que tinha que negociar com as bancadas a aprovação dos nossos projetos. Então, eu que deveria estar com dinheiro na mão para distribuir. E nunca tive isso. Então, essa história de mesada nunca houve. O que existe, sim. O que é? Na hora que um partido faz uma coligação com outro partido, no Brasil, essa coligação para governar, na verdade não é nem coligação, é uma coalizão para governar, ela visa a vantagens. Tá? Ela visa vantagens. Não só cargos, mas também pegar do partido que é mais forte condições para pagar as suas dívidas. Só que existe uma coisa chamada prestação de contas. Esse trânsito de dinheiro entre um partido e outro para fechar conta de um e fechar conta do outro não é uma coisa muito fácil. Né? Então, o que você faz? Você pega um empréstimo no banco para você poder pagar dinheiro privado, para você poder pagar o outro partido, as dívidas de campanha do outro partido. Né? Isso não é um toma lá da cá. Isso é simplesmente uma condição para o cara fazer uma coalizão. Deixa a gente, pelo menos, tranquilos, porque nossos deputados e senadores estão desesperados sem conseguir fechar as suas contas de campanha. Então, nos ajuda nisso. Claro que o partido que está no governo sempre tem mais doações, mais facilidades, e então acaba levando isso, pelo menos na época em que havia financiamento por empresas ou por pessoas jurídicas. Hoje a coisa ficou mais complicada, porque praticamente todo o financiamento dos partidos é público, e isso complicou um pouco as coisas. Mas naquela época não, naquela época tinha empresas que ajudavam os partidos. Então, claro, quem estava no poder recebia muito mais doações do que quem não estava no poder. Né? Isso é parte da gramática do poder. Então, eu vejo desse jeito. O que houve, sim, um acerto para pagar dívidas de campanha. Na pior das hipóteses, você podia chamar isso de caixa 2, na pior das hipóteses. Mas eu nem vejo desse jeito porque todas essas entradas de dinheiro foram devidamente declaradas. Os empréstimos que o PT fez, o PT declarou na sua prestação de contas. Né? O TSE que resolveu não considerar esses empréstimos, porque o Joaquim Barbosa disse no Supremo Tribunal Federal que esses empréstimos eram fraudulentos. Mas tanto que não eram fraudulentos que o PT foi executado na justiça comum para pagar esses empréstimos ao Banco Rural. Ou seja, eles existiram. Né? Então, quem estava errado aí era Joaquim Barbosa, não era o PT. Né? Então, esse tipo de coisa que criou esse bafafá todo. Uma é o que hoje está faltando. Né? E tudo isso, na última análise, diz respeito a essa caça que o Ministério Público fez aos políticos e à política. Né? Na verdade, foi uma atitude fascista de acabar com o espaço democrático, acabar com a soberania popular. Eles achavam que passar por concurso público torna um ator mais importante do que a eleição
pelo voto popular. No fundo, isso que está na cabeça de cada promotorzinho de justiça. Ele se acha muito importante porque passou numa bosta, desculpe a expressão, numa bosta de um concurso público, em que passa um monte de gente retardada mental. Eugênio, você descreve com clareza, de forma firme, né? Porque, na verdade, nós estamos diante de abusos. Né? Você citou uma figura agora, na sua última fala, que é o Joaquim Barbosa, e que vem, mais uma vez, trazer a obra de Vitor dos Leal. Joaquim Barbosa não foi um juiz, ele foi um político negro a serviço da classe dominante no Supremo Tribunal Federal. No massacre que ele fez, né, que ele conduziu diante do julgamento do Mensalão. Então, essa é a preocupação que nós temos que ter como sociedade. Qual é o papel do Poder Judiciário? É um papel político ou é um papel técnico? Precisamos ter um Poder Judiciário, inegavelmente. Precisamos resolver os conflitos, os problemas das pessoas. Alguém tem que atuar ali. Mas esse poder que é dado ao Poder Judiciário e agora, mais do que nunca, ao Ministério Público, tem mostrado, no caso brasileiro, né, o fracasso institucional. Porque o Supremo Tribunal Federal falhou muito, muito gravemente, falhou a Procuradoria-Geral da República e tem falhado todo o sistema de justiça do país, que não tem correspondido os anseios do povo brasileiro. Só para terminar, infelizmente chegou o fim do nosso programa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agora no seu último relatório sobre o Brasil, apresentado em março, disse que a justiça brasileira apresenta aspectos, né, um perfilamento racial, com o objetivo de criminalizar afrodescendentes. Ou seja, é um poder judiciário que só atende os interesses da classe dominante. Não é esse sistema de justiça que nós queremos. Não é um poder judiciário que simplesmente seja utilizado como manobra para perseguir negros e pobres. Uma promotoria que simplesmente atua para esse papel e, por outro lado, perseguir políticos de origem popular e que trabalham pela soberania e pelo desenvolvimento. Eugênio, eu teria mais perguntas a te formular, mas você é tão eloquente na sua fala, né? Descreve com tanta clareza. Você é um jurista, eu conheço o seu trabalho, conheço sua obra como professor, mas você consegue se comunicar com as massas, com a população, numa linguagem que as pessoas possam compreender. Eu espero que nossos ouvintes, nossos internautas e telespectadores, tomara que tenham hoje tido uma oportunidade de tentar compreender esse momento político tão grave que nós estamos vivendo, que não terminou, e que o presidente Lula se apresenta como a solução para o povo brasileiro. Mas, para isso, temos que enfrentar, efetivamente, fazer um enfrentamento contra o Poder Judiciário e contra o Ministério Público. E essa é a expressão que eu utilizo. Enfrentamento. Não dá mais para permitir, como foi feito na pergunta formulada, que os direitos do presidente Lula sejam cassados, porque você colocou com muita clareza hoje aqui. Isso foi tudo uma farsa. Foi tão farsa que o presidente Lula ficou preso mais de 500 dias, passaram-se anos e só agora foram ver que a justiça de Curitiba não era competente, o que todos nós falávamos desde o início. Então, Eugênio, você nos possibilitou aclarar isso e espero que a sua voz chegue forte no Supremo Tribunal Federal, você é um advogado que atua naquele tribunal, chegue forte diante daqueles ministros para que possam fazer, né, efetivamente justiça. Só queremos justiça e que a democracia seja restabelecida. Eugênio, muito obrigado. Suas considerações finais. Querido Jorge, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo são momentos de fortes emoções, né? Tanto na política quanto na crise sanitária que o país está vivendo, esse desastre dessa gestão. Nós temos muita tranquilidade nesse momento para a gente não pirar, né? Porque realmente é todo santo dia notícia que não é ruim, é péssima, são notícias péssimas todo santo dia, né? Então, eu acredito que isso está mexendo com a saúde mental de todos nós. A gente tem que ter muita tranquilidade nessa hora, porque se tudo der certo, 2023 está perto. E a gente vai começar a
botar as coisas em ordem nesse país, graças ao presidente Lula. Né? Vamos, Eu Eugênio, quero agradecer. Vamos construir um novo país, um novo Estado e novas instituições. Como você apresentou hoje aqui já projetando uma nova Constituição, mas uma Constituição efetivamente para o povo brasileiro, que possa representar o nosso povo negro, o nosso povo indígena, os mais vulneráveis desse país e a sociedade como um todo, mas uma Constituição para todos nós. Eugênio, muito obrigado mais uma vez. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Convido todos vocês para, na próxima semana, estarmos aqui para debater um novo tema a respeito da soberania e do desenvolvimento do Brasil. Até lá. Tchau.